Oi, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Até o último mês de abril, 70 mil alunos da rede pública municipal ficaram sem aulas pelo menos um dia desde o início do ano letivo de 2017 na cidade do Rio de Janeiro. As aulas aconteceram normalmente, sem ser interrompidas pela violência, apenas em 8 dos 105 dias letivos do primeiro semestre. Os dados são da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e motivaram a divulgação de um documento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. No texto, o fundo expressa preocupação com o desenvolvimento das crianças da capital fluminense. E mais, revela que essa não é uma questão exclusiva do Rio de Janeiro. Quase 10% dos adolescentes das regiões Sudeste e Nordeste do país já tiveram a experiência de ver a escola ser fechada por conta da violência. O documento do UNICEF também cita estudos que revelam que as interrupções frequentes em ambientes de violência afetam negativamente a capacidade de concentração das crianças para que elas possam aprender sem medo. No programa de hoje, vamos falar dos impactos da violência urbana nas escolas. Os nossos convidados são Luiz Menezes, diretor da Escola Municipal, jornalista e escritor Daniel Pisa, e a diretora do CIEP Gustavo Capanema, Gisleide Gonçalves. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês por terem aceitado conversar com a gente sobre esse assunto tão delicado, né? Vocês são gestores de duas escolas que estão aí no centro, estiveram pelo menos no centro de algumas dessas questões que vamos falar hoje. Eu vou começar pelo Luiz. A gente teve no dia 30 de março aquele episódio lamentável, né? A gente não tem nem como medir a dimensão do que aconteceu lá, da dor de vocês, dos pais, enfim, né? A escola que fica no bairro Fazenda Botafogo, que teve a estudante Maria Eduarda, de 13 anos, atingida, né, por 4 tiros, um deles de fuzil, e a Maria Eduarda acabou morrendo por conta dessa situação. Só para situar a gente, quem está nos assistindo, Luiz, infelizmente relembrar desse episódio, mas você estava lá nesse dia, né? Estava presente. Você estava presente. Como é que foi essa situação? Você estava numa reunião, que a gente sabe, e ouviu os tiros e veio, né, acompanhar depois o que aconteceu logo em seguida. Como é que foi esse momento? Exatamente. Eu estava numa reunião do Conselho Escola-Comunidade e isso aí era finalzinho da tarde, por volta de 4h10 da tarde. Então, já final do turno daquele dia. Começaram os tiros. E, na verdade, tiros muito próximos da gente. Então, o primeiro momento foi tentar se proteger. Se abaixar da sala onde estávamos e caminhar para a porta, abrir, né, e tentar verificar como é que estava a situação dentro da escola. Então, os tiros continuaram, foram incessantes, foram muito intensos. Conseguimos sair e eu comecei a verificar se todos estavam bem, tentando se proteger, porque, na verdade, no momento de tiroteio, o que a gente faz? Na verdade, é sair da sala. A sala tem janelas muito abertas, né? Então, a melhor área para se proteger é ir para o corredor. Então, fui verificar se isso estava acontecendo, se todo mundo estava saindo de sala e caminhando para o corredor. Então, fui para o segundo andar, na verdade, para o terceiro andar da escola, verifiquei alguns alunos ainda querendo assistir o que estava acontecendo da janela, então tive que retirar alguns alunos da janela e colocá-los para dentro do corredor da escola. E nessa angústia de tiroteio, veio a informação que uma criança já havia sido atingida lá embaixo. Tem uma criança morta, já atingiram uma criança lá embaixo, uma menina, e eu tentei descer. Eu coloco porque, na verdade, assim, os tiros continuavam e a gente precisava também se proteger do tiroteio. Sim. Então, assim, o caminho que me levaria até o pátio, a parte de baixo da escola, era uma área um pouquinho mais aberta e colocaria em risco também. Então, tentei descer por 2 vezes. Da terceira vez que eu consegui efetivamente descer e verifiquei que a Eduarda estava lá posta no chão. De bruço, caída, uma poça de sangue já no entorno dela. Demorei um pouco até chegar próximo a ela, porque os tiros continuavam, e quando cheguei próximo a ela, foi só a constatação de que ela havia falecido. E aí, é terrível isso que você está contando para a gente. Foi um caso que a mídia cobriu incessantemente na época, porque, de fato, é algo muito grave. A Eduarda tinha 13 anos, era uma aluna do 7º ano, estava numa aula de educação física, né, Luiz? Exatamente. Na verdade, assim, nós temos um grupo de esportes na escola, de vôlei, de basquete, e ela estava no contraturno, na verdade, treinando. Ela estudou de manhã e veio para o treino da tarde de basquete.
né? Então, na verdade, ela saía da quadra e ia em direção ao pátio interno para beber água. E foi, na verdade, quando começaram os tiros. O que eu acredito, na verdade, foi nas primeiras rajadas ela foi já atingida, porque se não tivesse sido assim, ela teria conseguido aí se proteger, não teria circulado por aquele espaço no momento do tiroteio. Então, na verdade, logo que começaram as rajadas, provavelmente já atingiu. A situação bem grave que ele descreve, a perícia trabalhou depois, né? A gente teve aí um óbito, e a perícia constatou que ao menos um dos tiros que atingiram a Maria Eduarda, ele partiu de uma arma de policial militar, um fuzil, né? Um dos tiros, ela foi atingida por pelo menos 4 disparos, segundo a própria perícia. A gente vai continuar falando dessa questão, mas também queremos ouvir agora a Gisleide. A Gisleide atua como gestora no CIEP que fica no Complexo da Maré, uma área que, para quem não é do Rio de Janeiro, certamente também já ouviu falar, porque é uma área que sofre com a questão da violência urbana há muitos anos já, um problema muito complexo naquela região. A violência também afeta o cotidiano de vocês lá no CIEP, né, Gisleide? Você tem uma história semelhante a essa que o Luiz acaba de contar pra gente. Sim, infelizmente atinge, sim. Não só a Maré, mas eu acho que todo o Rio de Janeiro está sendo afetado. Mas a Maré já é um histórico bem extenso. A gente também teve um caso de perder um aluno também em momento de confronto, de tiroteio. Nessa época eu não estava na escola, eu ainda não atuava na escola, mas o grupo de professores que estava naquela época é o mesmo de agora, né? Então, eu sei por relatos de como foi, de como foi a situação, né, de encontrar o aluno baleado dentro da escola e tudo mais. No caso, parece, pelo que você disse aqui antes, que o aluno estava dentro da sala de aula no momento do tiroteio. Ele estava dentro da escola, não foi um aluno do diurno, foi um aluno do PEJA, né, foi à noite, né, quando houve conflito armado, e infelizmente esse aluno veio a falecer dentro da escola, né, uma bala na cabeça. Luiz, você ou a escola antes da sua chegada já tinha vivenciado uma situação tão séria, tão grave, tão próxima aos muros da escola? Tão intensa, não. Na verdade, assim, é constante a ocorrência de tiroteio naquela região da Pedreira, Costa Barros, então isso é frequente. Mas, assim, que chegou tão próximo à escola, num período letivo, no momento de aula, não. Já aconteceu diversas vezes o quê? Eu chego na escola de manhã, numa segunda-feira, e vejo algumas marcas novas que existem na parede da escola. Então, assim, durante o final de semana, a escola já foi alvejada em alguns momentos. Mas durante o período de aula, nunca havia acontecido isso. Já aconteceu de termos aí tiroteio, que ouvíamos ao longe e com medo. Sempre tínhamos essa postura, assim, de correr das salas, colocar a garotada toda para o corredor e de procurar se proteger, mas a escola se tornou naquele dia como alvo do tiroteio. A escola foi bastante alvejada naquele dia. Então, isso daí nunca aconteceu dentro da nossa escola. A escola é nova. A escola tem 5 anos de funcionamento, foi inaugurada em 2012, tá? E eu assumi a direção em fevereiro de 2016. Então, estou, de fato, nessa unidade escolar há pouco tempo. No ano passado e nesse ano já tínhamos vivenciado alguns momentos de tiroteio, tá? Mas não tão intenso quanto foi nesse dia 30 de março. Logo na abertura do programa, no bloco anterior, a gente falou de alguns dados que, inclusive, preocuparam o Unicef, que são dados relativos ao fechamento de escolas por conta de episódios de violência. Isso é frequente na realidade das escolas de vocês também? A escola ser fechada por conta de troca de tiros na comunidade? Sim, sim. Diferente dele, infelizmente, eu já passei por outras situações dentro de escola. Quando a gente percebe que a movimentação da comunidade não está favorável para um dia letivo, e tem a possibilidade de fechar a escola antes de iniciar o dia letivo, a gente fecha. É o que de mais eficaz vocês podem fazer como medida preventiva, né? Quando acontece, quando a gente já está dentro da escola e a gente realmente não tem como fazer essa movimentação de fechar, né, de avisar os pais que não vai haver aula. Mas quando esse conflito ocorre antes do horário de aula, a gente tem já esse costume de fechar. Agora, eu queria perguntar para vocês, assim, vocês, Luiz, você também, né, estão contando aí situações em que vão além do exercício, se a gente for pensar numa trajetória como educador, vão além do exercício da educação em si, né? Vocês estão aí pensando em questões de segurança para vocês e para os seus alunos, né?
Isso, obviamente, deve fazer com que muitos professores desistam, muitos educadores desistam de ir para algumas dessas escolas ou trabalhar nessas regiões em que vocês estão, né? Como é que é essa situação de professor, a ausência de professor que queira trabalhar ou de educador, enfim, de um corpo aí, né, docente, um corpo escolar que queira trabalhar numa escola? Você vivencia isso, Luiz? Assim, o que eu sinto, na verdade, é que assim, a escolha por uma escola como a nossa, dentro de uma comunidade, é uma das últimas opções que o professor vai ter. Então, na verdade, para você lotar aquela escola efetivamente de professores, não é tão simples assim. Graças a Deus, na unidade escolar que eu estou hoje, tem uma equipe muito boa e que acredita no trabalho que faz. Então, essa é uma equipe que, na verdade, apesar da tragédia que vivenciamos no dia 30 de março, essa equipe permaneceu lá e não pediu para sair. Eu vinha até conversando aqui no carro. Na verdade, o que aconteceu? Nesse período agora, eu tive um professor de geografia que, na verdade, já queria ter a remoção, sair da unidade escolar, que, aproveitando a situação, saiu da escola e foi para uma outra unidade. Toda a equipe permaneceu ainda acreditando que é possível fazer algum trabalho diferenciado naquela comunidade. Então, é difícil lotação, mas a equipe, efetivamente, que hoje está presente na Daniel Pisa, é uma equipe que acredita no trabalho que está fazendo e, por essa questão, acredito por isso, por essa questão, na verdade, não largou, né? Esse trabalho árduo que estar ali no dia a dia. No dia a dia, é um pouco o que a professora colocou, assim, chegamos na escola, o que a gente faz primeiro? O que você colocava? Primeiro é verificar como é que está o entorno. Eu faço isso diariamente. Chego de carro às 6h20, 6h30 da manhã e dou uma caminhada dentro do pátio da escola, no entorno, para verificar como é que está a situação na comunidade. Falo com um ou com outro, às vezes tem um marginal encostado na beira do muro e eu gentilmente peço, pode ir lá para o outro lado da rua, por favor? E o rapaz armado, né? Então eles fazem isso, depois saem ali do muro e vão para o outro lado. Verifica que está tudo tranquilo, a gente tenta aí iniciar o nosso turno. Como foi colocado, se a situação já é uma situação que presencia alguma iminência de confronto, é necessário a gente dizer, não teremos condição de continuar. Então, comunicamos a nossa equipe pelo WhatsApp, comunicamos depois a Coordenadoria de Educação que não vai ser possível abrir a escola e a gente fecha a escola. Quando acontece, efetivamente, ao longo do turno. São 2 turnos, então tem o turno da manhã e tem o turno da tarde que começa às 13 horas. Então, se acontece o confronto ao longo do turno da manhã, isso vai gerar toda uma insegurança, tanto por parte das crianças, adolescentes, na verdade, que meu grupo aí é de 6º ou 9º ano, vai gerar toda uma insegurança por parte dele, também por parte da equipe de professores e funcionários. Então, assim, a continuidade do trabalho, o desdobramento até o final do turno da manhã é praticamente impossível. Iniciar o turno da tarde não tem condições de ocorrer. Então, na verdade, muitas interrupções já aconteceram, tanto no ano passado, na nossa escola, como nesse ano também. Tigileide, e essa relação, você ia falar também dessa relação dos professores? Lá na escola é diferente. Diferente da escola dele, que tem 5 anos, o Capanema já é uma escola antiga, a gente já tem mais de 30 anos. E eu tenho professores que estão na casa há 30 anos, há 32 anos na escola. Os meus professores estão lá há muito tempo. Eu sou nova na escola, né? Então, é um local de difícil de lotação? Sim. Mas a gente sempre fala que... Todo mundo na Maré fala, Maré é para os fortes, né? Não é qualquer um que está naquele local, que se propõe a trabalhar naquele local. E o nosso grupo, tanto o grupo do diurno quanto o grupo da noite, são professores que estão lá há 20, 15. Temos os professores também que estão novos, né, relativamente novos, que já poderiam até sair, né, pedir remoção, né, que há essa possibilidade na prefeitura, e que não saem. Então, a gente tem, sim, um grupo muito comprometido, não só na minha escola, mas nas outras escolas também, na Redondeza, na Maré. São professores que estão lá e que ficam, né? O trabalho mantém a gente ali. Acreditar. Sim, o trabalho na mantém a gente ali. O trabalho mantém. É o que eu vejo um pouco também na Daniel Pisa, assim, eu acredito que as pessoas, na verdade, que estão ali, verificam que é possível fazer alguma coisa naquela comunidade que é tão carente de tudo. Assim, você não tem
e nenhuma assistência além da presença da escola ali. Você não tem outra forma de presença do Estado naquela região. A escola é a única presença efetiva do Estado na região. E os professores verificam nessa dificuldade, nessa carência toda, a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. A possibilidade de fazer alguma coisa que leve aquela garotada a sonhar em algo que não seja se envolver diretamente no tráfico. Porque, na verdade, o que a gente verifica é isso. Ou o caminho é a gente tentar ajudar aquela moçada a encontrar um outro caminho, um outro rumo, ou a grande maioria vai estar envolvida, na grande maioria, não sei, talvez seja exagero, mas um grande grupo vai estar envolvido, sim, no movimento do tráfico. Porque eu entendo até quando você fala grande maioria e depois tenta se corrigir, porque a ausência de perspectiva é algo muito concreto, muitas vezes. Por tudo que você acabou de dizer, o Estado não se faz presente de nenhuma outra forma, são meninos e meninas que às vezes não têm acesso a bens culturais, não têm condição de sair da comunidade para ir a um cinema, para ir à praia, às vezes, a gente sabe desse tipo de restrição, né, Bárbara? Então, muitas vezes a vida acaba se mostrando daquela forma só, quase que daquela forma só. E aí é o papel da escola fundamental de mostrar que sim, né, Gisleide, há muitas outras a função da escola é essa, né? Mostrar que existem possibilidades. Né? Nós estamos numa escola, o que eu sempre digo quando me perguntam, a minha escola está num local violento, mas a minha escola não é um local violento, eu não tenho uma escola violenta. Meus alunos não são violentos. Então, quando você se propõe a realizar um trabalho num local onde você vê que está tudo meio que indo contra e você consegue realizar o trabalho mesmo com essas impossibilidades que se apresentam, você percebe a diferença que você faz. Você percebe o quanto é importante aquele local, aquela escola. Então, as coisas acabam ganhando até... Como explicar? Uma coisa que seria simples em outro local, para a gente é maior. Né? As vitórias são maiores. A gente está sempre ali, nossa, a gente conseguiu isso, nossa, que legal. Quando retorna um aluno que passou, que está, né, numa universidade pública, que conseguiu um emprego legal, a gente vê, caramba, que legal. É o nosso trabalho que está ali. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está ali. A gente está discutindo essa questão da violência urbana e recebeu aqui um comentário do Daniel Reis Fernandes, lá no Facebook da TV Escola, vou ler aqui. Ele diz que a violência não é comum apenas nas escolas das grandes capitais brasileiras. Ele mora em São João del Rei, uma cidade do interior de Minas. É a primeira vez em que pisou numa sala de aula para lecionar em um colégio público da cidade, em 2010. Foi recepcionado por uma aluna adolescente simplesmente que se irritou com outra colega e agrediu usando uma cadeira de madeira dentro da sala de aula. Ele fala que isso tudo é fruto de uma falta de rigor das famílias no ato de educar os filhos. Diz que as famílias estão delegando para as escolas a educação básica, aquela que é essencial para o convívio, etc. E pergunta se vocês concordam que essa questão da violência, ele está falando aí da violência que está interpessoal, da relação ali dos alunos, muitas vezes ela vem da falta de uma mediação das famílias. Vocês concordam? Essa violência que ele está relatando é uma violência diferente da que eu vivo, né? Na minha escola. Como eu falei antes, eu não tenho uma escola violenta. E quando a gente fala da presença da família, né, da participação dos familiares, isso é importante sim. Isso é a chave mestra do bom andamento da educação, é a participação desses familiares. Mas a gente peca, às vezes, quando a gente comenta dessa questão de classes sociais, né? Porque a gente acha que só aquela criança da comunidade é que não tem a participação dos pais. Mas a gente também vê muita criança aí em escola particular, né? Que é tratado por babá, pela televisão, qualquer coisa menos a família. Completamente negligenciada. Né? Então, isso não é uma questão de classe social, isso é uma questão do que a gente está vivendo hoje enquanto mundo. A gente tem o trabalho que suga, são todas as questões que a gente tem durante o dia que a gente acaba esquecendo dessa participação da família na escola. A gente, lá na escola, a gente tenta o possível trazer esse pai para atuar junto com a criança. São reuniões, são atividades pontuais que a gente faz para esse pai estar dentro da escola, para ele saber como é que a escola está atuando e
junto e poder ajudar de alguma forma, né? Eu vou botar uma pergunta na carona, na pergunta do Daniel aqui. Vocês acreditam que a presença dos pais, das mães no cotidiano das escolas, ela pode contribuir para diminuir os impactos dessa outra violência de que falávamos no bloco anterior, dessa violência urbana, da violência de fora chegando dentro da escola? Vocês acham que contribui para que um ambiente de segurança, pelo menos para esses meninos e meninas? Eu acho que é fundamental. Assim, na verdade, eu acredito que a escola precisa trabalhar efetivamente a relação de respeito. O respeito hoje na sociedade é algo que é relegado a segundo plano. E a relação de respeito que esses jovens vivem também na própria comunidade ou dentro de casa também é uma relação de ausência total do respeito, o total desrespeito que eles vivem, total de respeito à pessoa que eles são, total de respeito à comunidade que eles vivem. E o que a gente precisa dentro da escola é, na verdade, restaurar essa relação de respeito que eles não possuem, né? Primeiramente, fazer com que ele seja respeitado, algo que ele não é respeitado no dia a dia dele. Às vezes não é respeitado pelo marginal que está ali no entorno, não é respeitado às vezes pela própria família, não é respeitado por ninguém. E acho que nós, quanto educadores dentro da escola, primeiramente precisamos fazer com que ele seja respeitado, para que ele passe também a respeitar o espaço escolar, para que ele passe também a respeitar o próprio professor. Então, efetivamente, o que a gente trabalha com a nossa equipe é trabalhar com os alunos nessa relação de respeito, nessa relação que é também de amorosidade. Assim. Eles já vivem numa situação tão sofrida no que é externo à escola, que é importante que ele encontre dentro da escola uma relação que ele não viva com esse sofrimento que ele vive no dia a dia. Isso que estão apontando é muito importante. Eu queria ouvir também vocês no seguinte sentido. Existe, né, essa imagem que, de certa forma, é preconceituosa, que se o aluno que é de comunidade, que vive nessa situação de violência, ele leva isso e reproduz isso dentro da escola e que, por conseguinte, a escola precisa ser mais dura com ele para que ele seja, para que ele tenha uma outra visão, né? Porque vocês estão aí desconstruindo essa ideia, né, de que uma escola mais dura, mais forte, mais rigorosa, mais repressiva, vai moldar, né, uma outra pessoa porque ela vive nesse contexto violento. Eu queria te ouvir, Gisele, porque você pontuou isso. Minha escola não é violenta. Meus alunos não. Você pode até ter no entorno por conta de questões muito profundas da sociedade, mas dentro a situação é outra. Queria que você falasse de que situação é essa. Eu acredito muito, e o grupo de professores com quem eu trabalho, a gente acredita que a educação ela está diretamente ligada à afetividade, né? Então, se aquela criança ela não encontra carinho nas outras instâncias da vida dela, a escola tem que ser um lugar onde ela encontre isso. Essa criança ela tem que gostar, ela tem que querer estar na escola. Porque se ela não quiser estar na escola, ela não vai aprender, né? Se você não quer estar ali, o que a gente vai fornecer para ela não vai ter sentido. Então, a afetividade, ela está, sim, muito ligada à questão da aprendizagem. E aí, quando vocês falam da questão da família, a gente não pode colocar também tudo num saco só, né? A gente tem, sim, aquelas famílias que realmente não participam, mas a gente tem aquelas famílias que participam, sim. E a entrada dessa família na escola é crucial para a gente poder problematizar essa violência que o entorno dessa escola sofre, né? Porque também, por mais que você diga que a comunidade tem os seus conflitos, mas a escola não tem, a gente também tem que trazer esses conflitos para a escola de forma de problematizar isso, né? Por que essa comunidade está nessa situação, né? Eu estou aqui como diretora hoje, mas amanhã eu posso não estar, mas vocês estão nessa comunidade aqui, vocês moram aqui. Quando fecha a escola eu vou embora, mas vocês ficam. Então, quando uma mãe vem para mim de manhã dizer, olha, a gente não dormiu porque foi tiroteio a noite toda, aquela criança ali vai poder vir para a escola, vai passar o dia, mas ela não vai ter um rendimento, né? Porque ela não dormiu à noite, porque foi tiroteio a noite toda. A gente precisa desses pais também para saber como é que está a situação quando a escola está fechada. Os pais ajudam a gente a cuidar da escola, vem a mim e falam, Gisa, olha,
não tá legal, não abre a escola, eles ajudam a gente. Se você não tiver um olhar assim. afetivo para esse aluno que passou a noite inteira acordado, e você disser, não, você vai fazer as atividades como todos os outros, isso não é educar, né? Não, não é. A gente, eu já ouvi muitos comentários de que as escolas não deveriam estar dentro da comunidade. Eu não concordo com isso, né? Porque se você tira a escola daquele local, tudo bem que para mim, enquanto pessoa que vem de fora para dentro da escola, até que seria mais seguro. Mas para aquela criança que está ali dentro, é só mais um direito que você está tirando. Porque a situação da vida dela não vai mudar, né? Então, se está acontecendo algum conflito, ela não vai conseguir sair para ir para essa escola do lado de fora. E quando ele consegue sair para estar nessa escola do lado de fora, essa escola não está ali, não viveu o que ele viveu, né? Não fala ele tão de não perto. sabe. Eu queria contar duas coisinhas em relação a isso. Na verdade, assim, a infrequência na escola é muito grande também. Sim. Em função do que ela coloca, às vezes eu colocava, se a escola não tivesse ali dentro, muitos não conseguiriam ir para a escola. Na nossa escola, a gente recebe alunos de várias comunidades, não somente da nossa comunidade. Então, tem dia que a escola funciona, mas na comunidade onde a criança vive, está tendo confronto. Então, eles não conseguem sair e vir para a escola. Moram no Quitanda, moram em Lagartixa, que são comunidades vizinhas, e não conseguem efetivamente estarem ali. Uma outra situação que acho que é importante ver é o seguinte, é importante que a escola esteja lá, é fundamental, mas eu acredito que a escola deveria ser acompanhada de outros serviços do Estado. Não basta o Estado colocar apenas uma escola ali e ali eu estou presente com a escola. É necessário que o Estado coloque também atividades culturais no entorno. Eles, como você colocava, a garotada não tem oportunidade de conhecer a atividade cultural. Na verdade, quando a escola leva a um teatro, leva a um museu, leva a uma atividade cultural, é por conta do esforço da equipe pedagógica daquela escola. Uma vez a gente estava numa reunião com uma ONG que atua lá na Maré e eles fizeram uma pesquisa que nos 9 anos do ensino fundamental que cada criança deve cursar, um aluno da Maré, ele perde em 9 anos o total de 1 ano letivo. Nossa. Com escolas fechadas. Então, essa criança, ela está perdendo 1 ano letivo a cada 9 anos de escolarização. Então, não se pode cobrar que ela aprenda satisfatoriamente. Né? Às vezes, você teve aquele dia letivo, aula normal, o professor conseguiu trabalhar, conseguiu realizar um trabalho legal. No dia seguinte, no meio da aula, a gente teve que parar. O planejamento, na verdade, ele acontece sendo diário. Né? Você planeja hoje, amanhã você vai encontrar com o seu aluno para continuar o trabalho que se iniciou. Você não sabe. A gente não tem certeza. Né? Agora, Luiz, como é que fica a questão? Porque a gente está falando aí de questões sérias, obviamente, né? Uma descontinuidade de um trabalho. Exato. É isso que você está dizendo. Um planejamento que você faz um planejamento bimestral, semestral, enfim, é impossível, né? Tá certo que precisa ser flexível, mas não tanto. Agora, como é que fica a questão emocional também? Porque você tem aí questões emocionais em jogo também, né? Eu sou de uma escola, frequento uma escola que eu não sei se eu vou poder passar o dia inteiro lá, como é que vai ser meu dia. Você já vai com toda a sua... Embora você viva nessa comunidade, você também vai para um ambiente em que você sabe que... Você espera que ele seja seguro para você, mas você sabe que ele não é. Imagina isso na formação de uma criança, de um jovem, que deposita naquele lugar, o único lugar em que eu posso estar, mas mesmo assim aquele lugar também não vai me dar tudo, porque ele está dentro daquele contexto. Como é que ficam as questões emocionais? Você viveu aí uma situação muito difícil, que foi a perda de um aluno com outros alunos vendo, né? Como é que vocês têm trabalhado ou fizeram para recuperar essa questão da autoestima e de se sentir seguro nesse ambiente? É claro que a situação da nossa escola é uma situação, na verdade, que é muito recente. Então, estamos, na verdade, nos recuperando de um trauma que vivemos há 4 meses, mais ou menos, atrás. Aproximadamente 4 meses atrás. Então, assim, é um processo de recuperação não somente do grupo de alunos, é um processo de recuperação também da equipe, de todo mundo, de funcionários, de professores que trabalham na escola, porque a escola estava cheia, funcionando normalmente. Então, o professor, na verdade, chega hoje na escola também com esse sentimento aí de bastante insegurança. Como é que está o entorno? Né? E precisa, sim, de um aval nosso. Menezes, está tranquilo a escola para entrar hoje? Né? Então, assim, a constante insegurança do profissional para chegar na escola, esse semestre é muito grande.
tá? Em função do que nós vivenciamos num final de tarde, que parecia ser tudo tranquilo. Então, é um trauma que não superamos ainda. Não superamos quanto professores, quanto funcionários, e não superamos também quanto estudantes, né? Então, as crianças ainda estão bastante abaladas. Houve no processo recente da morte da Maria Eduarda, algumas crianças não querendo retornar para a escola. Então, saída de professor quase eu não tive, mas saída de aluno, houve um movimento de alunos que não quero mais entrar naquela escola, perdi minha amiga ali, né? Eu não quero passar onde o corpo dela ficou ali estendido. Então, essa situação do trauma foi muito difícil para muitas crianças superarem. É verdade que eu não tive uma perda muito significativa. A gente tentou trabalhar com essas crianças que iríamos continuar, queríamos fazer trabalhos diferentes, a escola iria continuar acompanhando cada um deles, e a escola conhece a história de cada um deles. Sair daquele espaço seria pior para eles, queriam para um espaço completamente diferente. Então, a redução aí, a perda de alunos, a evasão de alunos, nesse momento da morte da Maria Eduarda, nem foi tão grande assim. Mas está sendo ainda um processo constante de conquista dos alunos, tá? Num primeiro momento, o governo da Prefeitura do Rio deu alguma assistência em termos de assistência psicológica. Ainda hoje, a presença do PROINAP, que é um órgão do governo municipal, que também dá um apoio às escolas, também está presente na nossa escola ainda. Então, estamos ainda no processo de superação do trauma. Então, a presença de psicólogo ainda acontece na nossa escola, a presença de assistente social ainda acontece na nossa escola. Tá? E o que nós estamos fazendo, quanto educadores, quanto professores? Tentando não somente confortar a garotada, mas mostrar que é interessante estar presente ali. Realizamos uma série de oficinas logo depois do episódio para que eles pudessem verificar alguma coisa além da simples sala de aula. Terminamos agora o semestre também realizando uma série de oficinas com as crianças, oficinas que envolvessem tanto a questão lúdica, quanto a questão cultural, quanto a questão também emocional, para que pudessem eles se extravasarem um pouquinho e se sentir bem dentro da escola. Você falava de oficinas, de estratégias que vocês têm utilizado lá na escola Daniel Pisa para poder concluir ou seguir nesse processo de superação do trauma que vem por conta da morte da menina Maria Eduarda, como a gente falou aqui, atingida dentro da escola durante uma oficina de esportes, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Você falava de oficinas em que eles deviam expressar, que a ideia é que eles expressassem, extravasassem, você usou essa expressão, extravasassem o que sentiram em decorrência de tudo que aconteceu, né? Como é que tem sido esse trabalho? Nós continuamos, né, na verdade, no final desse semestre, com várias oficinas. Então, acabaram as provas bimestrais, falando, o que vamos fazer agora com a garotada? Eles querem, na verdade, um pouco se evadir, já que acabaram as provas. E queríamos que eles continuassem ainda por mais tempo conosco e fazendo alguma coisa que envolvesse um pouco mais. Então, organizamos, de fato, várias oficinas por conta de cada professor, na verdade, se propôs a fazer uma oficina de dança, uma oficina de pintura, uma oficina de teatro, oficina de origami. Várias oficinas foram propostas e a garotada foi se inscrevendo nessa oficina. Então, foi uma atividade lúdica que envolveu bastante esses alunos. Na verdade, assim, o que a gente vivencia hoje na nossa escola, um problema sério que também compromete demais o processo de aprendizagem deles, é a questão da infrequência. Então, eu preciso, a todo momento, estar acompanhando esse quadro de infrequência dos nossos alunos. Está faltando demais? O que está acontecendo? Então, ou é contato com a família, ligar, solicitar que alguém vá até essa casa para que eu possa resgatar esse aluno. Porque, na verdade, se o aluno não está dentro da escola, o que eu posso fazer para garantir uma melhoria na qualidade do aprendizado dele? Efetivamente, não vou conseguir quase que nada. Você falou aí da questão das provas bimestrais, você falou da questão da aprendizagem, e eu preciso te perguntar isso. Em decorrência do que aconteceu lá em março, vocês conseguiram perceber de alguma forma o impacto disso por meio da prova, do desempenho desses meninos e dessas meninas? Assim, é possível estabelecer, porque já há estudos hoje, pesquisadores na universidade pesquisando o impacto da violência urbana nas aprendizagens desses meninos. Mas é possível já, pelo acompanhamento ali do cotidiano, notar assim, olha, depois que aconteceu... Teve uma queda de rendimento? Pois é, houve queda de rendimento. Você já falou, por exemplo, da infrequência. A infrequência ajuda na queda, mas, além disso, é perceptível, sim, uma redução na média da garotada nesse segundo bimestre. Efetivamente, nós tivemos
em termos de avaliação dos nossos alunos, apenas o segundo bimestre, tá? Porque a morte da Maria Eduarda aconteceu exatamente no fechamento do primeiro bimestre e, com isso, a gente praticamente ficou paralisado. Não tínhamos como fazer uma avaliação naquele momento. Não tinha nem cabimento. Maria Eduarda acabou de morrer no dia 30, dia 10, começar o processo de prova. Nem nós, educadores, nem nós, professores, tínhamos aí, na verdade, espírito de estar em sala de aula, quanto mais os alunos para fazer uma avaliação naquele momento. Então, esse primeiro semestre foi extremamente prejudicado por essa violência que invadiu o muro da escola. A escola, efetivamente, sempre consideramos um local mais sagrado, em que a violência estava no entorno, mas ali dentro nós nos sentimos seguros. Quando a violência chega para dentro da escola, isso nos abateu terrivelmente. Não acreditávamos que ela chegaria tão fortemente dentro da escola. E ela chegou. Agora, eu queria ouvir também vocês, Gisleide, porque vocês lá, a gente já sabe que não está rolando agora, mas já rolou em um outro momento, em que vocês ficaram conhecidos por uma oficina de arte, né, que encheu a escola de cores, em razão também muito aí de um trabalho de ver, né, de ludicidade, de olhar essas questões da violência, ou tentar desviar esse olhar para a violência, né, e ver outras coisas possíveis dentro de um contexto violento. Queria que você contasse essa experiência lá da escola. Lá na escola, a gente está sempre buscando parcerias, né? Nós temos a parceria da saúde, temos ONGs que atuam na Maré, como a Rede da Maré, que são pontuais para a gente poder desenvolver o nosso trabalho. E a gente está sempre procurando alguma forma de recriar, de repensar a escola, de trazer essa comunidade de forma positiva para dentro da escola. Nós já tivemos, sim, essa movimentação da pintura dos muros, né, numa outra gestão onde eu era adjunta, né, junto com a antiga diretora Carme, que se dedicou durante muitos anos à escola, onde a gente, junto com os alunos, pintamos os muros da escola, né, você vê a mão das crianças ali, a gente colocou os alunos para o lado de fora para pintar a nossa fachada. Foi muito, muito interessante. Antes de eu estar na escola, a Carmen também já tinha feito essa movimentação da comunidade estar ali atuando na modificação da estrutura mesmo do entorno da escola, onde a gente construíram muros e pintaram, conseguiram asfaltar uma rua que era só lixo. E a gente continua com isso, né? Sempre procurando formas de colocar não só os alunos, mas todo mundo atuando dentro da escola, né? Eu sempre falo muito nas reuniões que equipe gestora somos 4, alunos somos 900. E pais, alunos, familiares, comunidade, não tem nem como contar. Então, quem faz essa escola não é o grupo de gestão, não é o grupo dos professores, é a maioria. E a maioria são os alunos e a comunidade. Esse ano nós estamos com uma movimentação diferente dessa, né, que já foi feita essa pintura na escola, de colorir a escola, colocar a mão do aluno na escola. Esse ano a gente está com outras situações pontuais, que a gente chama de É Hoje no Capanema, que são culminâncias onde a gente traz esses pais para dentro da escola para ter um dia de aula com a gente. É o dia que a gente expõe atividades, é o dia que a gente consegue parcerias para apresentação musical, onde os alunos se apresentam, onde a gente tem a saúde também, fazendo oficinas com esses pais, a gente tem mostra cultural, a gente consegue teatro, a gente consegue apresentação, consegue fotos, vídeos sobre a história da Maré, tudo que a gente consegue, a gente vai garimpando, a gente coloca nesse É Hoje, e é um dia de escola aberta. Então, a ideia é que mostre para todo mundo que quem faz essa escola é a comunidade, né? São os pais, são os alunos. E que eles queiram que seus filhos estejam na escola e que seus filhos queiram estar nessa escola. Essa escola é deles e é feita por eles. Eu achei essa situação de oficinas é muito legal, porque assim, a minha clientela é diferente da dele, né? Ele pega o Fundamental 2, eu pego o Fundamental 1, que são crianças de 6 anos, né? São mais novas, a não ser o peso, porque aí eu já tenho jovens e adultos, senhores, né? Mas essa movimentação de que eles atuem na escola, a gente faz do dia à noite.
E o que é interessante, você está dizendo, porque muitas vezes pode se pensar, mas como assim uma escola aberta, para quem não tem uma visão, que tenha uma visão talvez um pouco limitada do que seria educação, como assim uma escola aberta numa comunidade à noite, né, em que os conflitos, de um modo geral, aconteceriam ou deveriam acontecer com mais frequência? Não, a escola exatamente tem que estar aberta num local, né, em que há esse tipo de situação, para que mostre a importância da educação para todos, né? Sim, e quando você se sente pertencente àquele local, quando você se sente parte do trabalho realizado, você auxilia a cuidar. Muda o teu olhar, muda a tua relação com aquela escola, né? Sim, você pertence àquele local é seu. Aí você cuida. Você cuida, é seu, você tem que cuidar para você ter, né? Para você manter aquele local. Então, a ideia é essa, né? Que a gente, sozinho, o gestor não vai conseguir. Luiz queria comentar, concordo plenamente, mas eu queria, na verdade, colocar quase que um pedido. Uma coisa que você tem na sua escola e que nós não temos na nossa escola são as parcerias. Na verdade, assim, a Maré, talvez por estar um pouco mais visível para a comunidade, todo mundo conhece a Maré, você tem ali a presença de várias ONGs, efetivamente atuando e ajudando no trabalho, muitas vezes, dentro da escola. Nós tivemos, no momento do episódio da morte da Maria Eduarda, a presença de alguns grupos nos ajudando com várias oficinas, com vários eventos, mas passado 4 meses, eu me sinto novamente sozinha. Né? Na verdade, com esse momento no finalzinho agora do semestre, contar de organização de oficinas e tudo mais, foi por conta da nossa própria equipe que precisou aí estar se mobilizando, inventando e criando algumas coisas para que pudéssemos oferecer para os nossos jovens, crianças aí de 12 a 16 anos, de 11 a 16 anos, que é do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, essas atividades diversificadas que acreditamos que é fundamental. É fundamental que a gente tenha não somente esse dia a dia de sala de aula de português, geografia, etc., mas outros momentos que eles se possam sentir à vontade no espaço escolar. Né? Na nossa escola, apesar de ser de 2 turnos, né, então funciona com turno parcial, eu tenho um grupo de alunos que vive dentro da escola. Está lá de manhã e vai lá de tarde para jogar, vai lá de tarde para uma aula de música, vai de tarde para uma aula de zumba, né, de dança. E quem está oferecendo efetivamente esses trabalhos para eles? Nossos professores. Infelizmente, eu tenho pouca parceria, talvez por pouca visibilidade da pedreira, que não é tão visível quanto as comunidades da Maré, a gente não tem essa ação de organizações sociais de maneira tão intensa quanto a gente gostaria de ter. A gente está já encaminhando para o fim do programa. E aí, Luiz, eu queria lembrar uma declaração sua logo em seguida do que aconteceu com a Maria Eduarda. Você disse que, às vezes, em momento de confronto, a escola serve de escudo para policiais. E você disse que, por conta do tiroteio, várias salas foram alvejadas, inclusive a sua. Isso foi publicado pela imprensa. É claro que a gente aqui não tem condições de propor solução para um problema tão complexo e tão antigo quanto a segurança pública numa cidade como o Rio de Janeiro, enfim. Mas eu queria ouvir de vocês o que precisa ser revisto do ponto de vista das incursões de policiais, por exemplo, que é algo de que os moradores dessas comunidades muitas vezes se queixam muito e acaba impactando diariamente ou cotidianamente o funcionamento, o trabalho das escolas em que vocês atuam. O que a gente precisa repensar como sociedade, urgentemente, já que tem tantos dias em que essas escolas não funcionam, como a gente disse logo na abertura do programa? É um trabalho a longo prazo. Né? É necessário, efetivamente, uma ocupação social daquele espaço do entorno da escola. Na época, eu até usei também a expressão, é necessário fazer uma blindagem social da escola. Por que essa blindagem social? Eu preciso que a escola seja ocupada, aquele entorno ali, com outros serviços públicos, para que a escola não seja o único serviço público que é oferecido para a comunidade. Então, efetivamente, a gente só vai conseguir tornar o espaço da escola, um espaço mais tranquilo de se viver, de estar presente, de estar trabalhando e estudando, efetivamente, quando aquele entorno efetivamente for ocupado com vários serviços que hoje não se prestam na comunidade. Qual é o lugar, nesse momento, em que, num lugar de conflito, que a gente sabe que é um conflito, polícia e bandido, qual é o lugar da escola no meio de tudo isso aí, né, que vocês estão vivenciando? A Giza já fez assim com a cabeça. Para falar a verdade, acho que a escola não deveria ter lugar no meio disso, né? Está no meio, né? Verdade, ela deveria estar, né, numa outra instância. Mas já que estão... Mas já que está, eu acho que, como ele falou, é um trabalho
longo, né, de discussão, né, não só da escola, mas também essa comunidade que está ali sofrendo com isso, né, daquele morador também que, além da gente não poder fechar a escola, tem aquele morador que não consegue sair para ir para trabalhar, né, então não é só a escola que sofre, né, é também aquela pessoa que está indo para trabalhar e passa na via expressa e tem que parar o carro porque está com tiroteio na via expressa, né, então não é só a escola que tem que participar desse debate, né? São outras instâncias, outras instituições também. Mas quando a gente fala da ação pontual da polícia nessas incursões, eu acho que a questão do cuidado, né? Como ele falou, né? Do caveirão estava próximo ao seu muro, né? Esse cuidado que a gente... Quase sutilezas, né? Sim, é um cuidado, né? Aqui é uma escola, eu não posso parar o carro da polícia num momento de conflito. E uma incursão, né, violenta com tiro num horário escolar. Exatamente. Né? Então, que vamos para um local onde não tem um prédio escolar em funcionamento. Né? Algumas sutilezas que não cabe a mim também dizer como é que se organiza uma incursão policial, porque não é a minha área, não posso me meter nisso, mas eu acho que essas questões sutis mesmo. Mas você, como cidadã, pode dizer como a polícia pode, né? Porque, às vezes, o problema é tão complexo e acho que ele necessita de olhares diversos, de pontos de vista diversos também, para que a gente consiga encaminhar alguma situação. Porque isso, por exemplo, um caveirão, um carro blindado da polícia encostado no muro da escola, no momento de uma incursão, aquele carro ele é um alvo, ele não é um carro. É o principal alvo. E você está chamando aqueles tiros para a direção da escola, né? Foi exatamente isso que eu coloquei em alguns momentos, inclusive em reunião do 41º Batalhão da Polícia. Né? Coloquei para o comandante, o caveirão está parando no muro da escola. Não dá para isso acontecer. Isso não foi no ano passado. Né? No ano passado, em reunião do 41º, eu registrei essa situação. E isso acontece não somente na minha escola, em várias escolas daquela região, né? Em que você tem uma incursão policial e muitas vezes o muro da escola serve de proteção ou para a polícia ou para o outro grupo. Então a gente fica exatamente nesse meio. E é claro que você colocava assim, o ideal é que essas incursões não aconteçam no turno em que a escola está funcionando, quando, na verdade, eu tenho aqui a comunidade, o morro onde estão os bandidos e a polícia passando aqui embaixo e a escola no meio. Exatamente essa situação que eu vivo ali. Então, mas essa questão de horário é complexa, tem essa incursão, né? Porque funciona à noite. Se você tem essa incursão no turno escolar, no horário escolar, né? E exatamente nessa posição em que você está, o movimento do tráfico, a polícia e você no meio, é uma situação, de fato, bastante complicada. É importante a gente debater isso porque somos todos cidadãos e temos o direito de opinar como, né, a segurança pública serve para a gente. E como você disse, num horário que é à noite, que é a sua escola, talvez não devesse ter incursão em nenhum momento. A pergunta que se faz... Será que é esse o modelo? Será que é esse o modelo? Incursão é um modelo para a sociedade que estamos vivendo? Ninguém está aqui dizendo que a polícia não tem que trabalhar, mas temos o direito de refletir, não é isso? E de propor. Esperamos que vocês tenham dias melhores, que as escolas, de fato, possam estar abertas todos os dias e não com as interrupções que vocês vivenciam. É o que a gente espera, porque tem muita gente lá, né, para brilhar dentro dessas escolas e a escola tem esse papel fundamental. Parabéns pelo trabalho de vocês. Chega ao fim o Salto para o Futuro de hoje. Eu agradeço as participações do Luiz Menezes, diretor da Escola Municipal, jornalista e escritor Daniel Pisa, e da diretora do CIEP, Gustavo Capanema, Gisleide Gonçalves. E se você viu o Salto inteirinho e ficou a fim de participar dos próximos programas, a dica é se ligar nos perfis da TV Escola nas redes sociais. Dá para mandar perguntas pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook. Lá no Twitter, é só fazer sua pergunta ou comentário usando a hashtag Salto para o Futuro. No Instagram, o nosso perfil é @TV Escola. Nele, você confere fotos e vídeos dos bastidores das produções aqui do Canal da Educação e pode deixar as suas perguntas para a gente nos posts em que nossa equipe divulga os temas dos próximos programas. E no facebook.com/TV Escola, você já sabe, é só clicar nos posts com os temas do Salto e deixar suas perguntas nos comentários. Outra dica para quem é fã da TV Escola e não quer perder nenhum detalhe da programação é baixar o nosso aplicativo. Está disponível sem custos para tablets e celulares. É só clicar e baixar o app nas lojas de aplicativos online. O aplicativo é bom mesmo e eu sempre chamo atenção para esse detalhe. Dá até para ver a programação da TV Escola em tempo real. Você não vai perder essa oportunidade de carregar a gente para onde você for, né? Experimente! Bom, por hoje é só. A gente se vê no próximo programa aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau! Tchau!